No ar, Homilia Diária, uma palavra que transforma, minutos de fé e devoção para o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje é terça-feira da 21ª semana do Tempo Comum, 25 de agosto. E eu rezo com você, meu amado e minha amada, com o Santo Evangelho do dia, que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos de 23 a 26. E o Evangelho diz o seguinte: Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce, do cominho e deixais de lado o ensinamento mais importante da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deverias praticar isso sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro está cheio de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus no Evangelho de hoje, ele mostra não ter nenhuma paciência com a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. Se tem uma coisa que tira Jesus do sério nos Evangelhos, é a hipocrisia. E a gente vê que Jesus, ele tinha uma tolerância muito grande com os pecadores, ele tinha uma caridade muito grande para com as pessoas pecadoras. Não é que Jesus era conivente com o pecado, com o erro, não, mas Jesus tinha paciência, dava tempo para a pessoa se converter. Já com relação à hipocrisia dos fariseus, dos mestres da lei, Jesus não tinha a menor paciência. Jesus é duro com os fariseus e os mestres da lei por conta da sua hipocrisia. E aqui no capítulo 23 de Mateus, ele faz uma denúncia pública e pronuncia uma série de lamentações e advertência. Os ai de vós de Jesus, que deve ecoar no nosso coração também. E ele diz esses ai de vós contra a falsa religiosidade dos líderes judaicos, que usavam da religião para camuflar a sua hipocrisia, a sua dureza, a sua maldade, o seu vazio. Eram homens secos, eram homens vazios, os fariseus e os mestres da lei, que eram homens que tinham a lei, que viviam, que conheciam a lei, mas eram pessoas vazias, eram pessoas secas. Os fariseus seguiam regras exteriores com extremo rigor, como pagar o dízimo até da hortelã, do cominho, da erva doce, de temperos mínimos, mas eles ignoravam o essencial da lei de Deus. E aí está o problema, como Jesus disse que não há problema em praticar isto, mas sem deixar aquelas coisas principais. Eles se preocupavam com o secundário, e o que era principal, eles não se preocupavam. E como, infelizmente, existe hoje dentro da igreja também pessoas hipócritas, pessoas farisaicas, pessoas como os mestres da lei, que estão preocupados com coisas secundárias e o essencial não se preocupam. E com a expressão ai de vós, Jesus ele condena a atitude dos mestres da lei e dos fariseus, que eram apegados a práticas religiosas exteriores, mas eram vazios da misericórdia e da justiça. Existia um vazio tremendo, meu santo e minha santa, dentro do coração daqueles homens que se diziam tão religiosos, mas eram secos até o extremo. E aqui a gente vê que aparentemente eram homens extremamente religiosos, eram homens tementes a Deus, mas usavam a religião visando apenas status e privilégios. E como a gente vê ainda hoje, pessoas que usam da religião para ter status, para ter privilégios, não acreditam em nada daquilo, mas usam da religião para se aparecer. Fazem da religião um trampolim para subir na vida ou para conquistar aquilo que estão galgando, desejando. Eles eram ritualistas e colocavam como guias, se colocavam como guias, mas não seguiam o caminho do Senhor. Por isso Jesus ele chama eles de guias cegos, e de fato eram guias cegos, porque eles se colocavam como guias, mas
no fundo, eles não estavam guiando o povo para aquilo que era a vontade de Deus, porque eram totalmente duros de coração. E Jesus aponta que eles se preocupam com ritos secundários e acabam deixando de lado os pilares da relação com Deus e com o próximo, que são justiça, misericórdia, a fidelidade, etc. Então, o que era essencial era deixado de lado por eles. É por isso que Jesus ele usa a metáfora do mosquito e do camelo para ilustrar a distorção de prioridades. Eles filtravam a bebida para não engolir um inseto impuro, no caso o mosquito, mas toleravam a maldades graves, e acabava engolindo um animal enorme, como um camelo. Ou seja, o que é que Jesus está dizendo com isso? Que eles se preocupavam com coisas mínimas, mas aquelas coisas escandalosas, pecados graves, eles eram coniventes. Eles passavam, cobriam aquilo ali, eles engoliam. Eles filtram um mosquito, mas acabam engolindo um camelo, uma vaca, um boi, fechando os olhos diante de certas coisas. É conveniente para eles filtrar um mosquito, mas não era conveniente mostrar coisas graves, denunciar coisas graves que era obrigação deles. E como hoje ainda existem pessoas assim, fora e dentro da igreja, pessoas que filtram mosquitos dos irmãos, mas coisas tenebrosas que acontecem dentro e fora da igreja, fecham os olhos, são coniventes. Isso é muito triste, meu santo. Por isso que a gente precisa pedir a nosso Senhor que Ele nos dê essa graça. E por isso que Jesus, ele faz um alerta contra eles. E isso continua valendo para nós. Como estamos vivendo a nossa religião cristã? Poderíamos nos fazer essa pergunta: como nós estamos vivendo o nosso catolicismo, a nossa fé em nosso Senhor hoje? Será que essa nossa vivência da nossa fé não está sendo uma fé farisaica dos mestres da lei, que engole um camelo, um boi, uma vaca, mas é capaz de filtrar um mosquito, ou seja, se apegar a coisas mínimas, e coisas graves são deixadas de lado simplesmente porque aquilo é conveniente para mim? Isso é um pecado, meu santo e minha santa, diante de nosso Senhor. Infelizmente, poucas vezes a gente vê a religião sendo distorcida para atender interesses pessoais ou até para cometer atrocidades. Então, quantas vezes a gente vê os interesses mudando, sendo desviado ali o foco para encobrir certas atrocidades que a gente vê acontecendo dentro da nossa própria igreja. E isso foi no passado e continua ainda no presente. E muitas guerras acontecem em nome de Deus. Quantos usam o nome de Deus para fazer guerra, para matar, para excluir, para botar as pessoas de lado? Quantas pessoas usam do nome de Deus para se engrandecer, para ter lucro, para fazer isso, para fazer aquilo? Usa o nome de Deus não porque crê em Deus, mas porque quer se aparecer. Então os fariseus e os mestres da lei aqui, eles são mostrados por Jesus a sua hipocrisia. Eles se preocupam com as coisas mínimas e o que é essencial eles não se preocupam. As atitudes dos mestres da lei, dos fariseus, infelizmente continua presente entre nós ainda hoje. Muitos fariseus ainda vivem dentro de nós. E aí ele termina o evangelho dizendo, aqui para nós, no versículo 26, fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Então, Jesus ele diz, primeiro limpa por dentro. Os fariseus precisavam arrancar o egoísmo, o pecado que existia dentro dele, a hipocrisia que existia dentro deles, para depois eles querem corrigir os outros. Quantos de nós olhamos os defeitos dos outros, mas não percebemos os defeitos que há em nós? Nós temos um telhado de vidro, mas a gente fica jogando pedra no telhado do vizinho. Devemos olhar para nós, primeiro devemos nos limpar por dentro, para depois a gente querer limpar o irmão. E não é que a gente não deve corrigir o irmão se ele estiver errado. Sim, devemos corrigir, mas com caridade, com amor, como Jesus fazia. E não fazer para humilhar, para nos sentir melhor do que o outro. E os fariseus, aqui eles se sentiam melhores, os escolhidos, os santos, os puros, que no fundo eles não tinham nada de pureza. Eles só viviam a hipocrisia. E a hipocrisia aqui é usar máscara, é se mostrar uma coisa e por dentro, por fora, no escondimento eu ser completamente diferente daquilo que eu prego. Então Jesus hoje denuncia com veemência a dureza e a hipocrisia dos fariseus. E Jesus ainda hoje continua
denunciando as nossas hipocrisias com dureza e com veemência, com a mesma veemência que ele denunciou os fariseus e os mestres da lei, Jesus continua nos denunciando hoje, se a gente viver também essa hipocrisia. Por isso, meu santo e minha santa, peçamos ao nosso Senhor que nessa terça-feira o Senhor nos dê a graça, e não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, que Ele nos dê a graça de arrancar de nós toda hipocrisia, toda mentira, todo vazio que há dentro de nós. E eu peço que lá do céu o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Homilia Diária, uma palavra que transforma, com o Padre Lucimar Costa.